Se você soubesse que sua irmã morreu gritando de dor, enquanto médicos riam no corredor, o que você faria? Camila Santos descobriu que o sistema de saúde brasileiro mata seletivamente e decidiu se infiltrar no mesmo hospital que assassinou sua irmã para provar que racismo também mata de jaleco branco. Curta este vídeo agora, porque o que você vai ouvir vai mudar sua visão sobre saúde pública para sempre. A geladeira do necrotério abriu com um som metálico que cortou o silêncio como uma lâmina. O ar frio atingiu o rosto de Camila Santos com a violência de um soco, carregando aquele cheiro inconfundível de formol e morte que ela conhecia bem dos seus anos de medicina. Mas desta vez era diferente, horrivelmente diferente. O funcionário, um homem cansado de olheiras profundas, puxou a gaveta número 143 com a indiferença de quem executa essa tarefa 10 vezes por dia. O lençol branco cobria um corpo pequeno demais, frágil demais. Camila sentiu suas pernas fraquejarem, mas se manteve ereta. Ela era cirurgiã há mais de uma década. Havia visto centenas de mortos, operado em condições extremas, mantido a calma enquanto segurava órgãos pulsantes entre os dedos. Mas nada, absolutamente nada, a preparou para aquele momento. O funcionário puxou o lençol revelando o rosto. Era Letícia, sua irmã mais nova, 22 anos, estudante do 4º ano de medicina. A menina que Camila criou como filha depois que o pai abandonou a família. A garota que ligava para ela 3 vezes por semana para contar sobre as aulas, os pacientes do estágio, os sonhos de um dia trabalharem juntas, salvando vidas. Agora, era só um corpo frio numa gaveta de metal. Os lábios roxos, o rosto encovado pela desidratação, os olhos fechados para sempre. Camila não chorou. Ainda não. A dor era tão grande que tinha congelado dentro dela, transformando-se em algo duro e cortante como vidro moído. O funcionário estendeu uma prancheta. Preciso que a senhora assine aqui, confirmando a identificação do corpo. A senhora é a doutora Camila Santos, irmã da falecida? Camila pegou a caneta, mas antes de assinar, seus olhos de médica treinada percorreram o corpo da irmã. Viu as marcas. As manchas de pressão nas costas indicando que Letícia passou horas deitada numa maca dura. Os lábios rachados de desidratação severa. As unhas azuladas da falta de oxigenação. E, principalmente, viu a região abdominal levemente inchada. Seu cérebro de cirurgiã processou os sinais automaticamente. Apendicite, perfuração, peritonite, sepse, morte. Uma sequência que ela poderia ter interrompido em qualquer ponto se estivesse lá. Se alguém tivesse se importado. Se Letícia não fosse apenas mais uma menina negra numa UPA lotada da periferia. Camila largou a prancheta sem assinar. Quero ver o prontuário médico, agora. O funcionário hesitou. Olha, doutora, isso aí é com a administração. Eu só trabalho aqui embaixo, não tenho acesso. Camila se virou para ele com uma intensidade que fez o homem dar um passo atrás. Sua voz saiu baixa, mas carregada de uma fúria contida que era mais assustadora que qualquer grito. Eu não pedi sua opinião. Eu dei uma ordem. Traga-me o prontuário da minha irmã, ou eu juro por Deus que arrasto cada pessoa desta instituição para a justiça, começando por você. Escolha. 20 minutos depois, Camila estava sentada numa sala administrativa fria e sem janelas, folheando o prontuário de Letícia com mãos que tremiam imperceptivelmente. Cada página era uma facada. Entrada na UPA às 19h15. Queixa. Dor abdominal intensa. Classificação de risco. Amarelo. Prioridade média. Primeira avaliação médica. 23h40.
Mais de 4 horas de espera com o apêndice inflamando, envenenando seu corpo por dentro. A letra do médico era quase ilegível, rabiscada com pressa e desinteresse. Paciente jovem, aparentemente saudável, relata dor abdominal. Solicita exames. Aguardar resultados. Não havia urgência na descrição. Não havia compaixão. Era burocracia fria aplicada a carne e sangue. Os exames demoraram mais 2 horas. Quando voltaram confirmando apendicite aguda, já passava da 1h da manhã. A evolução médica seguinte gelou o sangue de Camila. Paciente apresenta sinais de irritação peritoneal. Necessita cirurgia de emergência. Centro cirúrgico avisado. Aguardando vaga. Aguardando vaga. 3 palavras que sentenciaram Letícia à morte. Porque não havia vaga. Porque a UPA estava caótica. Porque ninguém considerou aquela menina negra de periferia uma prioridade suficiente para mobilizar recursos. O apêndice rompeu às 3 horas da manhã. Camila sabia porque viu anotado num canto, quase como um comentário casual. Paciente apresenta piora súbita, febre alta, queda de pressão. Às 5h30 da manhã, Letícia entrou em choque séptico. Às 6h42, seu coração parou. Reanimação tentada sem sucesso. Óbito declarado às 7h18 da manhã. 11 horas. Sua irmã agonizou por 11 horas com uma condição tratável, curável, simples. Morreu porque o sistema decidiu que sua vida não valia a mesma urgência, o mesmo esforço, a mesma humanidade que dispensariam a uma paciente branca de classe média. Camila fechou o prontuário e olhou para a parede branca à sua frente. Finalmente, as lágrimas vieram. Mas não eram lágrimas de tristeza comum, de luto normal. Eram lágrimas de raiva pura, destilada, incandescente. Ela chorou em silêncio, o corpo sacudindo com soluços contidos, as unhas cravando na palma das mãos com força suficiente para deixar marcas. E enquanto chorava, uma decisão cristalina se formou em sua mente. Eles mataram Letícia e iriam pagar. Cada um deles. Não com palavras, não com processos que se arrastam por anos e terminam em nada. Ela iria destruí-los da única forma que realmente importava, expondo-os, humilhando-os, arrancando suas carreiras pela raiz. E para isso, precisaria entrar no covil da besta. Precisaria se tornar invisível. Precisaria ser exatamente o tipo de paciente que eles desprezavam, ignoravam, deixavam morrer. Camila limpou as lágrimas, respirou fundo e saiu daquela sala com a coluna ereta e os olhos secos. Na gaveta 143, sua irmã esperava fria e silenciosa. Mas Camila carregava agora um fogo que nenhuma geladeira conseguiria apagar. A guerra havia começado. E desta vez, os médicos seriam as vítimas. 3 dias depois do funeral, Camila estava sentada na varanda de um apartamento que custava R$ 15.000 por mês no Itaim Bibi, um dos bairros mais caros de São Paulo. A vista era espetacular. Arranha-céus de vidro refletindo o pôr do sol, a cidade se estendendo até o horizonte como um mar de concreto e ambição. Este era o mundo dela. O mundo que construiu tijolo por tijolo, sacrifício após sacrifício, desde que tinha 17 anos, e a mãe olhou para ela com lágrimas nos olhos, dizendo que o pai tinha ido embora e não voltaria mais. Camila se lembrava daquela época com uma clareza dolorosa. A mãe trabalhava 16 horas por dia como empregada doméstica. Ela mesma estudava de manhã e vendia cosméticos à tarde, porta em porta, engolindo humilhações de madames que tratavam ela como lixo. Tudo para pagar cursinho pré-vestibular. Tudo para passar em medicina numa universidade pública. E conseguiu.
Sozinha, sem ajuda de ninguém, ela entrou na USP. Foi a primeira da família a pisar numa universidade. A primeira a usar um jaleco branco com o brasão dourado da faculdade. A primeira a sair da favela de Paraisópolis, não na carroceria de um caminhão de mudança, mas num táxi, indo fazer plantão num hospital particular, onde ganharia em uma noite o que a mãe ganhava em um mês. E quando Letícia nasceu, 3 anos depois da fuga do pai, Camila tinha 19 anos e já sabia exatamente o que fazer. Ela seria a mãe que a menina nunca teve. Seria o exemplo. Seria a ponte para um futuro melhor. Camila pagou tudo para Letícia. Escola particular, inglês, cursinho no Poliedro, o melhor de São Paulo. Quando Letícia passou em medicina na mesma USP, Camila chorou de orgulho. Finalmente, pensou, finalmente conseguimos. 2 médicas na família, 2 mulheres negras ocupando espaços que a sociedade insistia em negar para gente como elas. Ia ser ela e Letícia, lado a lado, salvando vidas. Talvez até abrissem uma clínica juntas um dia. Agora Camila olhava para aquele apartamento luxuoso e sentia náusea. O sofá italiano de couro, a TV de 75 polegadas, a adega climatizada com vinhos que ela nem sabia pronunciar o nome. Tudo parecia obsceno diante do fato brutal. Letícia morreu sozinha, com dor, chamando por ela, e Camila não estava lá. Estava operando uma lipoaspiração eletiva numa socialite de Alphaville que queria perder 3 quilos antes de uma viagem para Miami. Enquanto fatiava a gordura de uma mulher rica que comia demais, sua irmã morria de uma infecção que qualquer residente de primeiro ano poderia ter tratado. O celular dela tocou. Era a doutora Patrícia, a diretora do hospital particular onde Camila trabalhava. A voz era profissional, mas calorosa. Camila, querida, estamos todos muito abalados aqui com a perda da sua irmã. Tome o tempo que precisar. Suas cirurgias foram redistribuídas e o convênio dos pacientes particulares está compreensivo. Volta quando se sentir pronta, está bem? Camila agradeceu e desligou. Tempo. Todos falavam sobre tempo como se fosse um remédio. Como se após X semanas, Y meses, a dor diminuísse naturalmente e ela voltasse a ser a mesma pessoa. Mas Camila sabia que não voltaria. Não podia. Porque agora ela via tudo diferente. Via os 2 Brasis que sempre existiram, mas que ela, no conforto do seu sucesso, tinha começado a esquecer. Havia o Brasil onde ela operava. Hospitais com ressonância magnética de última geração, robôs cirúrgicos, UTIs que pareciam hotéis 5 estrelas. Onde pacientes tinham quartos individuais, TV a cabo, cardápio de restaurante. Onde a palavra não existia. Precisa de um exame? Feito na hora. Uma segunda opinião? 3 especialistas à disposição. Uma cirurgia eletiva? Agenda para a semana que vem. E havia o outro Brasil. O Brasil de Letícia. Das UPAs superlotadas, onde 100 pessoas disputavam 20 macas. Onde médicos atendiam correndo, exaustos de plantões de 24 horas. Onde não havia ressonância, mal havia raio-x. Onde pacientes morriam na fila esperando vaga em UTI que nunca aparecia. Onde um apêndice inflamado virava sentença de morte simplesmente porque você era pobre, negra, e sua vida não importava o suficiente. Camila levantou e foi até o escritório. Ligou o computador e começou a pesquisar. Queria entender o que tinha acontecido naquela UPA, quem eram os médicos, qual era o histórico do lugar. O que encontrou foi pior do que imaginava. A UPA Jardim Ângela, zona sul de São Paulo, tinha um histórico sombrio de negligência.
Não conseguiu encontrar processos porque a maioria das vítimas eram pobres demais para contratar advogado ou simplesmente não sabiam que podiam processar. Mas nos fóruns online, nas páginas do Facebook de movimentos sociais, havia relatos. Dezenas deles, centenas talvez. Minha mãe morreu de infarto esperando 6 horas por atendimento. Meu filho teve convulsão e demoraram 3 horas para ver ele. Minha irmã, com pneumonia, ficou 2 dias numa maca no corredor até conseguir vaga. Sempre a mesma história. Sempre pobres, sempre negros, sempre a mesma UPA. E sempre os mesmos nomes aparecendo nos relatos. Dr. Sérgio Palmeira, plantonista. Enfermeira-chefe, Valdirene Costa. Diretora administrativa, Helena Figueiredo. Camila abriu a foto do Dr. Sérgio no site do Conselho Regional de Medicina. Homem branco, 40 e poucos anos, sorriso profissional de quem posa para a câmera corporativa. Formado havia 20 anos. Nenhuma especialização relevante. Trabalhava em 3 UPAs diferentes fazendo plantões. O tipo de médico que escolheu o caminho mais fácil: atender rápido, superficialmente, ganhar por produtividade. Paciente vivo ou morto, tanto faz, desde que a ficha seja preenchida. Ela clicou na foto e ficou olhando fixamente para aquele rosto. Esse homem viu Letícia. Leu os exames dela. Sabia que era apendicite. E decidiu que ela podia esperar, que não era urgente o suficiente, que aquela dor, aquele sofrimento, aquela vida jovem e brilhante, não valia a mobilização de recursos, o acionamento imediato do centro cirúrgico. Camila sentiu a raiva subir pela garganta como bile. Sua mão tremeu sobre o mouse. Fechou os olhos, respirou fundo. Precisava de um plano. Não podia simplesmente invadir aquela UPA gritando acusações. Seria escoltada para fora pela segurança, talvez até presa. Não. Precisava de provas. Provas irrefutáveis. Precisava documentar, gravar, expor de forma que ninguém pudesse negar. E de repente, sentada ali naquele escritório silencioso, a ideia veio. Clara, terrível, perfeita. Ela iria se infiltrar. Iria se disfarçar de paciente pobre. Voltar àquele inferno como se fosse uma das pessoas invisíveis que eles ignoravam, humilhavam, deixavam morrer todos os dias. Iria documentar tudo. Gravar conversas. Testemunhar a negligência. Sentir na pele o que Letícia sentiu. E então, quando tivesse provas suficientes para destruir cada um deles, revelaria quem realmente era. Doutora Camila Santos, cirurgiã, irmã de Letícia Santos, e a pior vingança deles. Camila abriu uma gaveta e pegou uma foto antiga. Ela e Letícia, ainda crianças, abraçadas na frente da casa simples em Paraisópolis. 2 meninas negras sorrindo para a câmera, sem ideia do que o futuro traria. Uma viraria médica, a outra morreria nas mãos de um. Camila beijou a foto suavemente. Eu vou fazer justiça por você, maninha. Juro pela sua memória. Eles vão pagar por cada segundo que você sofreu, por cada lágrima que você derramou, por cada vez que você chamou por ajuda e ninguém veio. Vou mostrar para o Brasil inteiro quem são esses assassinos de jaleco branco. Pode deixar comigo. Ela guardou a foto e começou a fazer anotações. Precisaria de roupas velhas, documentos falsos, um endereço em área pobre, uma história convincente. Precisaria se transformar completamente. Apagar a doutora Camila Santos e criar uma nova pessoa. Alguém que o sistema ignoraria. Alguém como Letícia foi naquela noite. Invisível, descartável, até que fosse tarde demais. A transformação começou numa quinta-feira nublada. Camila entrou num brechó na Avenida São João, no centro velho de São Paulo, um lugar que cheirava a mofo e naftalina. Dezenas de araras apertadas exibiam roupas de segunda mão.
Camisetas desbotadas, calças jeans surradas, vestidos com manchas permanentes que nenhuma lavagem conseguiria remover. Era exatamente o que ela precisava. A atendente, uma senhora de óculos grossos e cabelos grisalhos, a olhou com surpresa mal disfarçada. Era óbvio que Camila destoava daquele ambiente. Seu corte de cabelo era do Jacques Janine, o salão mais caro dos Jardins. Usava uma bolsa prada discreta, mas inconfundível. As unhas estavam perfeitamente feitas em gel francesinha. "Posso ajudar, querida? A senhora está procurando algo específico?" Camila sorriu, já ensaiando a mentira que repetiria 1000 vezes nas próximas semanas. "Estou montando figurino para uma peça de teatro. Preciso de roupas bem simples, sabe? Daquelas que trabalhadora usa no dia a dia. Nada muito arrumado." "Ah, entendi. Teatro, que legal. A senhora é atriz, então? Olha, tenho várias opções aqui. Que tamanho a senhora veste?" Camila passou a hora seguinte escolhendo peças estrategicamente. 3 calças jeans desbotadas, uma com um remendo mal feito no joelho. 5 camisetas de cores apagadas, todas de marcas baratas ou sem marca alguma. 2 vestidos simples de tecido vagabundo que amarrotava fácil. Um par de havaianas cor-de-rosa já meio gastas. Sandálias rasteiras de plástico. Um casaco de moletom cinza com zíper quebrado. Ela olhou cada peça pensando: é isso que pessoas como Letícia usavam. É isso que ela mesma usava há 15 anos, antes da faculdade de medicina, antes do sucesso. Eram roupas invisíveis, roupas que faziam você desaparecer na multidão, que sinalizavam para o mundo: essa pessoa não importa, essa pessoa não tem poder, pode ignorar. Pagou R$ 87 por tudo, o equivalente a 15 minutos de uma consulta particular dela. Em casa, Camila experimentou as roupas pela primeira vez. Olhou-se no espelho e sentiu um aperto no estômago. A transformação já estava começando. Sem as roupas de grife, sem os acessórios caros, ela parecia comum, normal, pobre. Era exatamente esse o objetivo, mas ainda assim doía, como se estivesse traindo a si mesma, traindo tudo que conquistou. Ela balançou a cabeça, afastando esses pensamentos. Isso não era sobre ela, era sobre Letícia, sobre todas as Letícias que morriam silenciosamente no sistema de saúde brasileiro, enquanto os ricos viviam em suas bolhas de privilégio. O próximo passo foi o cabelo. Camila tinha um Black Power lindo, bem cuidado, que custava R$ 400 de manutenção mensal. Era seu orgulho, sua marca. Mas era também um marcador de classe. Mulheres pobres não tinham tempo nem dinheiro para cuidar do cabelo assim. Precisavam de algo prático. Ela foi a um salão popular em Cidade Tiradentes, na Zona Leste. Pagou R$ 40 para fazer tranças simples, apertadas, sem nenhum estilo especial. O tipo de penteado que durava semanas sem precisar mexer. A cabeleireira, uma moça jovem de unhas decoradas, puxou conversa enquanto trabalhava. "Primeira vez fazendo trança? Seu cabelo está muito bem tratado, viu? Dá para ver que a senhora cuida." Camila improvisou. "Ah, é que eu trabalho num salão lá no Morumbi. As patroas, às vezes, deixam a gente usar os produtos que sobram. Sorte minha, né?" A mentira saiu naturalmente. Ela estava ficando boa nisso. A cabeleireira sorriu. "Aproveita mesmo, mana. A gente tem que se virar com o que tem, né não?" Camila concordou e ficou quieta, deixando a mulher trabalhar. 3 horas depois, olhou-se no espelho. Quase não se reconheceu. As tranças mudavam completamente seu rosto. Pareciam puxar seus traços, deixando-a mais jovem, mais cansada. Mais parecida com as mulheres que via nos ônibus lotados da periferia. Perfeito. O documento falso foi a parte mais difícil. Camila não tinha contatos no mundo do crime, obviamente, mas sabia que havia um mercado para isso. Perguntou discretamente a um paciente seu que era advogado criminalista, sob pretexto de curiosidade profissional.
Ele, sem desconfiar de nada, explicou como funcionava. Havia falsificadores no Brás que faziam RG, CPF, até carteira de trabalho. Custava entre R$ 300 e R$ 500. Qualidade variável, mas geralmente passava em verificações superficiais. Camila foi até o Brás numa terça-feira. O falsificador trabalhava numa loja minúscula de chaveiro e carimbos, mas nos fundos tinha um computador e uma impressora profissional. Era um homem magro, de uns 50 anos, que a olhou com desconfiança. Quem te indicou? Um amigo. Preciso de um RG novo. Outro nome, outro endereço. Mas minha foto? Ele acenou. 500. Metade agora, metade quando ficar pronto. 3 dias úteis. E olha, eu não pergunto para quê. Não quero saber. Me passa os dados que você quer no documento. Camila já tinha pensado nisso. Maria das Dores Silva. Endereço em Jardim Ângela, bem perto da UPA. Profissão: empregada doméstica. Nascimento: mesma data que a dela. Facilitava para não esquecer. O homem digitou tudo sem olhar para ela. Imprimiu um recibo sem timbre e dispensou-a com um gesto de cabeça. Camila saiu dali sentindo-se suja. Tinha acabado de cometer um crime. Falsificação de documento. Podia ser presa, perder o CRM, destruir a carreira. Mas não importava. Nada importava além de expor aqueles assassinos. 3 dias depois, voltou ao Brás e pegou o documento. Era perfeito. Papel correto, holografia, até a fonte da tipografia estava exata. Maria das Dores Silva, 35 anos. Parecia legítimo. Camila guardou na carteira barata de couro sintético que tinha comprado especificamente para isso. A última peça do quebra-cabeça foi o celular com câmera escondida. Camila pesquisou online e encontrou modelos disponíveis em lojas de espionagem. Comprou 2. Um que parecia um celular comum, vagabundo, daqueles de R$ 200, mas tinha câmera frontal modificada para gravar sem que a tela mostrasse. E outro que era literalmente um botão de camisa com câmera embutida. Tecnologia de espião, mas disponível para qualquer um com cartão de crédito e paciência para navegar na Deep Web. Testou os 2 em casa. A qualidade da imagem não era perfeita, mas era suficiente. Dava para ver rostos, ouvir conversas, documentar negligência. Era tudo o que precisava. Agora vinha a parte mais difícil: ensaiar. Camila precisava mudar não apenas a aparência, mas o comportamento. A postura, o jeito de falar. Médicos, especialmente cirurgiões, tinham uma forma específica de se portar. Confiança, autoridade. Vocabulário técnico escapando naturalmente nas conversas. Ela precisava apagar tudo isso. Precisava andar diferente. Ombros levemente curvados, passos mais curtos, olhar mais baixo. Evitando confronto, ocupando menos espaço. Falar diferente. Erros de concordância propositais, gírias populares, vocabulário simples. Nada de termos médicos, nada de referências culturais de classe média alta. Passou dias na frente do espelho praticando. Sou a Maria. Trabalho de doméstica lá no Morumbi. Tô com uma dor aqui na barriga, sabe? Começou ontem. Tá ruim demais, moça. Será que é grave? A voz saía diferente, mais aguda, mais insegura. Com aquele sotaque de São Paulo periférica que ela mesma tinha quando criança e trabalhou anos para apagar durante a faculdade. Agora precisava recuperá-lo. Foi estranho, doloroso até, como se estivesse voltando a ser quem era antes de se tornar doutora, antes de escapar. Mas funcionou. Depois de uma semana de preparação intensiva, Camila olhou-se no espelho pela última vez antes da primeira infiltração. Maria das Dores a encarou de volta.
roupas surradas, tranças simples, sem maquiagem, sem joias, postura submissa, olhar cansado. Era perfeita. Era invisível. Era exatamente o tipo de mulher que o Dr. Sérgio Palmeira e a enfermeira Valdirene Costa ignorariam, humilhariam, deixariam morrer sem pensar duas vezes. Camila pegou a bolsa vagabunda de couro sintético, colocou dentro o RG falso, R$ 20 em dinheiro trocado, o celular com câmera escondida. Respirou fundo. Amanhã seria o dia. Amanhã ela voltaria àquele inferno. Não como a irmã vingativa da vítima, mas como mais uma paciente. Mais uma Maria invisível no sistema. Só que desta vez, a Maria tinha um plano. E uma câmera. E uma raiva incandescente que nenhum disfarce conseguiria apagar completamente. Ela olhou para a foto de Letícia na estante. Amanhã começa, maninha. Vou entrar na boca do lobo. Vou sentir o que você sentiu. E vou gravar cada segundo, cada humilhação, cada negligência. E quando eu tiver provas suficientes, vou explodir esse sistema podre inteiro. Promessa de irmã. A UPA Jardim Ângela era exatamente como Camila lembrava do dia que veio buscar informações sobre Letícia. Um prédio cinza de 2 andares com pintura descascada, janelas sujas e um letreiro apagado onde metade das lâmpadas tinha queimado. Às 7 da manhã de uma segunda-feira, já havia fila na porta. Dezenas de pessoas esperando a abertura, algumas visivelmente doentes, outras acompanhando parentes. O cheiro de desinfetante barato misturado com suor pairava no ar. Camila, ou melhor, Maria das Dores, segurou firme a bolsa vagabunda e entrou na fila. Vestia uma das calças jeans surradas, camiseta desbotada e as havaianas gastas. O botão com câmera estava preso estrategicamente no decote da blusa. O celular modificado no bolso, já gravando áudio. Ninguém olhou 2 vezes para ela. Era exatamente o que queria: invisibilidade. A fila andou devagar. Quando finalmente chegou sua vez na recepção, eram quase 8 horas. A atendente era uma mulher de uns 40 anos, cabelos presos num coque apertado, expressão de tédio profissional. Nem ergueu os olhos da tela do computador quando Camila se aproximou. Nome completo? Maria das Dores Silva. Data de nascimento? Camila deu a data. A atendente digitou, franziu a testa. Não está aparecendo cadastro aqui no sistema. Primeira vez que vem? É, primeira vez. RG e comprovante de residência. Camila estendeu o documento falso. A atendente pegou, olhou rapidamente, devolveu sem realmente ver. Comprovante de residência a senhora tem? Camila tinha preparado isso. Uma conta de luz com nome de terceiro, facilmente obtida. A atendente fez o cadastro mecanicamente, sem interesse. Qual é a queixa? Tô com dor na barriga, aqui do lado direito. Começou ontem de noite. Tá bem forte. A atendente apertou algumas teclas. Senta ali e aguarda ser chamada para classificação de risco. Próximo. Camila foi dispensada sem cerimônia. Sentou numa das cadeiras de plástico laranja que lotavam a sala de espera. Havia pelo menos 60 pessoas ali. Bebês chorando, idosos tossindo. Uma mulher grávida com a mão na barriga. Um homem com um corte profundo na perna enrolada num pano ensanguentado. O televisor pendurado na parede passava um programa de auditório com volume baixo que ninguém assistia. Ela observou. Realmente observou. Com olhos de médica, viu o caos que antes só conhecia por relatos. Não havia organização visível, nenhum painel indicando ordem de chamada. Pacientes ficavam tensos, olhando para a porta toda vez que se abria, esperando ouvir o nome. Alguns estavam ali desde antes da UPA abrir, já esperando horas. 1h30 depois, ouviu finalmente.
Maria das Dores Silva, classificação de risco, consultório 2. Camila levantou e seguiu as placas. O consultório era minúsculo, mal cabia a mesa, a cadeira e a maca de exame. A enfermeira que faria a triagem era jovem, talvez 25 anos, e tinha aquele olhar de quem está em fim de plantão e totalmente exaurida. Checou pressão, temperatura e frequência cardíaca de Camila mecanicamente. Tá com dor onde? Aqui, do lado direito da barriga. De 1 a 10, quanto dói? Camila pensou rápido. Não podia exagerar demais, senão seria atendida muito rápido e perderia a chance de observar. Umas 6, 7. Dói bastante, mas dá para aguentar. A enfermeira anotou. Tá com febre? Não sei, acho que não. Medição mostrava 36 graus e 8. Normal. A enfermeira preencheu a ficha, colocou uma pulseira verde no pulso de Camila. Verde significava baixo risco. Podia esperar horas. Volta para a sala de espera. Vai ser chamada para o atendimento médico. Pode demorar um pouco, dependendo da demanda. Próxima! Camila voltou para a sala de espera e sentou. Agora era observar e gravar. O celular no bolso capturava áudio. A câmera no botão capturava vídeo sempre que ela se posicionava estrategicamente. Passou a manhã inteira ali. Viu coisas que fizeram seu sangue ferver. Viu uma idosa de pelo menos 70 anos, classificada como amarelo, risco médio, chamando a recepcionista a cada meia hora perguntando quando seria atendida. A resposta era sempre a mesma. Tem que aguardar, dona. Tem gente na frente. Mas a senhora disse isso faz 3 horas, reclamou a idosa, a voz trêmula. E eu tô repetindo, tem que aguardar. Não adianta ficar me enchendo. Senta ali e espera. Viu um pai com uma criança de uns 4 anos, febre alta, corpo mole. O homem estava desesperado. Por favor, minha filha está muito mal. Ela está queimando, não consegue nem ficar de pé. Ela foi classificada como amarelo, senhor. Vai ser atendida conforme a ordem. Se piorar muito, chama a gente que reclassifica. Mas ela já está mal agora. Senhor, tem outras pessoas também. Todo mundo acha que o seu caso é o pior. Tem que ter paciência. O homem voltou para a cadeira derrotado, a filha gemendo baixinho em seu colo. Camila sentiu vontade de gritar, de revelar quem era, de exigir atendimento imediato para aquela criança. Mas se controlou. Precisava das provas, precisava documentar tudo. Por volta do meio-dia, viu 2 médicos passando pelo corredor em direção ao refeitório. Conversavam alto, rindo. Um deles ela reconheceu imediatamente, Dr. Sérgio Palmeira, o homem que assinou o atestado de óbito de Letícia, que a viu agonizando e decidiu que ela podia esperar. Ele estava com uma xícara de café na mão, sorrindo, contando uma piada para o colega. E aí eu falei para Mina, amor, se você acha que estou errado, consulta o Dr. Google. A risada ecoou pelo corredor. Camila cravou as unhas na palma da mão. Aquele homem, aquele monstro de jaleco branco estava ali, rindo, tomando café, enquanto na sala de espera uma criança ardia em febre. Enquanto uma idosa esperava há horas. Enquanto sua irmã tinha morrido chamando por socorro. Respirou fundo. Calma, documenta. Grava tudo. A hora de explodir viria. Finalmente, às 14h30, 7h30 depois de chegar, ouviram seu nome. Maria das Dores Silva, consultório 4, Dr. Sérgio Palmeira. O coração de Camila disparou. Era ele. Ia ficar cara a cara com o assassino da irmã. Precisou de todo o autocontrole para não tremer visivelmente. Levantou, ajustou discretamente o botão da câmera para garantir que estava apontando para frente e caminhou até o consultório. Dr. Sérgio estava sentado atrás da mesa, digitando algo no computador. Nem olhou quando ela entrou.
Senta, já falo contigo. Mais 30 segundos de digitação. Então, finalmente, ergueu os olhos. Por uma fração de segundo, Camila achou que ele fosse reconhecê-la. Afinal, ela esteve lá no dia da morte de Letícia, conversou com ele brevemente. Mas ele olhou através dela, literalmente, como se olhasse um objeto, não uma pessoa. Qual o problema? Camila, sendo Maria, respondeu com a voz que tinha ensaiado. Tô com dor na barriga, doutor, aqui do lado direito, desde ontem. Febre? Acho que não. Vômito? Não. Diarreia? Também não. Ele nem tocou nela, nem pediu para ela deitar na maca para exame físico. Apenas olhou para a tela, clicou algumas coisas. Provavelmente é gastrite ou cólica intestinal. Vou pedir um ultrassom e um hemograma. Pega a senha na recepção e aguarda ser chamada para o exame. Próxima paciente! Camila ficou parada. Doutor, mas a dor está bem forte. Não seria bom o senhor examinar? Ele a olhou com impaciência mal disfarçada. Moça, eu tenho 80 pacientes para atender hoje. Vai fazer o exame. Se der alguma coisa, a gente vê. Agora sai, por favor. Tem gente esperando. Ela saiu. A consulta tinha durado exatos 2 minutos e 15 segundos. Ele não tocou nela, não examinou, não demonstrou interesse. Era exatamente assim que Letícia tinha sido tratada. Como gado, como números, como nada. Camila pegou a requisição de exame e foi até o setor de imagem. Mas espera, mais 3 horas. Quando finalmente fizeram o ultrassom, já passava das 18 horas. Ela estava na UPA havia 11 horas. As mesmas 11 horas que Letícia passou lá antes de morrer. O resultado do ultrassom? Normal. Hemograma? Normal. Porque Camila não tinha nada. Era teatro. Mas mesmo assim, vivenciou na pele o descaso, a humilhação, o desprezo. E gravou tudo. Quando saiu da UPA às 19 horas, estava exausta. Não fisicamente, mas emocionalmente. Sentiu o que Letícia sentiu. A impotência, o desrespeito, a invisibilidade. E era só o começo. Nos dias seguintes, Camila voltou 6 vezes àquela UPA. Cada vez com uma queixa diferente. Dor de cabeça persistente, tontura, dor nas costas, falta de ar. Inventava sintomas, sempre na zona cinza entre urgente e não urgente. Sempre classificada como verde ou amarelo, sempre esperando horas. Sempre sendo atendida por médicos apressados, desinteressados, que mal olhavam para ela. E em cada visita, documentava. Gravava conversas, filmava o caos, registrava negligências. Viu pacientes sendo tratados com desdém. Viu médicos falsificando horários em prontuários para fingir que tinham atendido mais rápido do que realmente atenderam. Viu enfermeiras rindo de pacientes que não entendiam termos técnicos. Viu o racismo estrutural funcionando perfeitamente. Pacientes brancos, mesmo com queixas similares, eram atendidos mais rápido. Tratados com mais respeito, levados mais a sério. Numa dessas visitas, conheceu Dona Conceição, uma senhora negra de 60 e poucos anos, diabética, que estava ali porque estava perdendo a visão progressivamente. A senhora está aqui por quê, filha? Perguntou Camila enquanto esperavam. Diabetes, minha filha. Já vim aqui 3 vezes pedindo encaminhamento para o oftalmologista. Minha vista está ficando bem ruim. Mas sempre falam que não tem vaga, que eu tenho que voltar outro dia. Já faz 5 meses assim. 5 meses? Camila quase esqueceu o personagem. Agora quase não enxergo mais do olho esquerdo. Tô com medo de ficar cega. Mas fazer o quê, né? A gente é pobre, tem que aceitar o que vem.
Camila sentiu um nó na garganta. Retinopatia diabética. Complicação tratável se pega cedo. Irreversível se deixa avançar. Dona Conceição ia ficar cega porque ninguém deu o encaminhamento que ela precisava. Porque ela era pobre. Porque o sistema não ligava. Conversou com outras pessoas também. Conheceu Anderson, um jovem de 19 anos que tinha levado um tiro de raspão numa tentativa de assalto. Esperou 6 horas para ser suturado porque classificaram como verde, risco baixo, já que a bala só tinha arranhado. Ficou lá sangrando, segurando um pano sujo na ferida, enquanto médicos deliberavam sobre casos que consideravam mais importantes. Conheceu Joana, grávida de 8 meses, com pressão alta perigosa, que foi mandada embora 3 vezes com diagnóstico de ansiedade, até finalmente conseguir ser internada quando já estava em pré-eclâmpsia grave. Quase perdeu o bebê. Cada história era uma facada. Cada testemunho era lenha na fogueira da raiva de Camila. E ela gravou tudo. Pediu permissão, explicou que estava fazendo um projeto sobre saúde pública, e as pessoas, desesperadas para serem ouvidas, falaram. Despejaram anos de humilhação, negligência e dor. O arquivo que Camila estava construindo era devastador. Horas e horas de gravação, vídeos, áudios, depoimentos, prontuários fotografados. Ela organizou tudo meticulosamente num HD externo criptografado. Era dinamite pura. Mas ainda faltava a cereja do bolo. Ainda faltava a prova mais chocante, a que faria o país inteiro parar. E para conseguir isso, Camila precisaria fazer algo extremo, algo perigoso. Algo que testaria os limites da sua resistência física e emocional. Ela precisaria provocar uma situação de emergência real. Precisaria simular uma apendicite. Precisaria sentir exatamente o que Letícia sentiu e gravar cada segundo da negligência que quase mataria ela também. Era arriscado, era insano, mas era necessário. Camila estava disposta a ir até o fim, mesmo que isso significasse colocar a própria vida em risco. Porque algumas batalhas só podem ser vencidas quando você está disposto a sacrificar tudo. E ela já tinha perdido tudo o que importava no dia em que Letícia morreu. Agora, só restava a vingança. E a vingança exigia sangue. Seu sangue, se necessário. Deixa seu comentário contando de onde você está assistindo. E compartilhe essa história para que mais gente conheça a realidade do nosso sistema de saúde. A decisão foi tomada numa terça-feira à noite. Camila estava em seu apartamento, cercada por pilhas de evidências. Pendrives com gravações, fotos impressas de prontuários, depoimentos transcritos. Tinha material suficiente para uma denúncia sólida, mas sabia que não seria suficiente. O sistema brasileiro tinha uma capacidade infinita de abafar escândalos, de transformar atrocidades em processos burocráticos que morriam em gavetas. Precisava de algo que ninguém pudesse ignorar. Algo visceral, impossível de negar. Precisava mostrar ao Brasil inteiro o que acontecia quando você era pobre, negra e doente. E a única forma de fazer isso era sentir na própria pele, literalmente. Camila tinha estudado farmacologia a fundo durante a faculdade. Sabia exatamente quais substâncias poderiam simular sintomas graves sem causar danos permanentes. Precisava de algo que produzisse dor abdominal intensa, febre, náusea. Algo que mimetizasse perfeitamente uma apendicite aguda. Depois de pesquisar por horas, encontrou a combinação perfeita. Um laxante específico em dose controlada, combinado com um anti-inflamatório que, paradoxalmente, causaria irritação gástrica severa. Não causaria danos reais ao apêndice, mas produziria sintomas clínicos idênticos. Dor no quadrante inferior direito,
febre baixa, sensibilidade ao toque. Qualquer médico minimamente competente reconheceria como possível apendicite e pediria exames imediatos. Mas ela não estava contando com médicos competentes. Estava contando com o Dr. Sérgio Palmeira, o homem que deixou Letícia morrer. E apostava que ele faria exatamente a mesma coisa com Maria das Dores. Ignoraria, minimizaria, deixaria para depois. E desta vez haveria câmeras gravando cada segundo de negligência. Camila preparou tudo meticulosamente. Configurou o celular para fazer live streaming direto para uma conta anônima na nuvem. Se algo desse errado, se ela realmente precisasse de socorro, haveria registro. Colocou o botão com câmera numa posição que garantia ângulo perfeito do rosto dela e de quem estivesse na frente. Vestiu as roupas de Maria das Dores pela última vez. Na manhã de quinta-feira, às 5 horas, tomou a combinação de medicamentos. Às 6h30, os efeitos começaram. A dor foi real. Muito real. Camila se curvou no sofá, abraçando a barriga, suor frio brotando na testa. Por um momento, teve medo de ter calculado errado, de ter tomado demais. Mas depois de alguns minutos, a dor estabilizou num nível tolerável, mas convincente. Suficientemente forte para fazer qualquer pessoa procurar atendimento emergencial. Chamou um Uber. O motorista olhou para ela com preocupação quando entrou. "A senhora está bem? Quer que eu leve num hospital?" Camila, sendo Maria, respondeu com voz fraca. "Tô indo na UPA ali do Jardim Ângela. Por favor, dirige rápido." Chegou à UPA às 7h15. Já havia fila, mas ela foi direto para o balcão de emergência, visivelmente sofrendo. A recepcionista, a mesma mulher de todas as outras vezes, nem reconheceu. Para ela, Maria das Dores era apenas mais uma paciente, mais uma cara sem nome. Nome completo? Maria das Dores Silva. Camila gemeu, segurando a barriga. "Por favor, tô com muita dor muito forte aqui." Ela apontou para o lado direito. "Senta ali, que já vou te encaminhar para a classificação de risco." Camila se arrastou até a cadeira. A dor era real. Os outros pacientes a olhavam com aquela mistura de pena e alívio. Pena do sofrimento alheio, alívio de não ser eles. 15 minutos depois, foi chamada para a triagem. A enfermeira era diferente das outras vezes. Uma mulher mais velha, uns 50 anos, de expressão dura. "Qual o problema?" "Dor na barriga, aqui do lado direito. Começou de madrugada. Tá muito forte. Também tô com náusea." A enfermeira mediu a pressão. 130 por 90, levemente elevada. Temperatura, 37 graus e 8. Febre baixa. Palpou a barriga de Camila com força, sem gentileza. Camila não precisou fingir quando gritou de dor. "Dói quando eu aperto aqui?" "Ai, dói sim, dói muito." A enfermeira anotou algo, franziu a testa. "Pode ser apendicite." "Vou te classificar como laranja. Urgência. Precisa de avaliação médica rápida. Senta lá fora que já vão te chamar." Laranja. Urgente. Camila sentiu uma pontada de ironia amarga. Letícia tinha sido classificada como amarelo, prioridade média, e morreu esperando. Agora ela estava laranja. Seria diferente? Seria atendida rápido? Ou o sistema falharia novamente? Voltou para a sala de espera. A câmera no botão da blusa estava gravando tudo. O celular no bolso transmitindo ao vivo. Se ela morresse ali, o mundo saberia. Meia hora passou. 1 hora. Camila realmente sentia dor agora, agravada pela posição desconfortável na cadeira de plástico. Chamou a recepcionista. "Moça, me desculpa, mas eu tô classificada como urgência. Já faz mais de 1 hora. Quando vou ser atendida?" A recepcionista nem olhou para ela. "Tem gente na sua frente. Aguarda ser chamada." "Mas eu tô com suspeita de apendicite. A enfermeira falou que era urgente. E é urgente."
Mas tem outras urgências também. Não é só você aqui, não. Senta e espera. Camila voltou para a cadeira. A humilhação queimava tanto quanto a dor. 2 horas. 3 horas. A dor intensificou. Ela começou a suar frio de verdade. Talvez tivesse calculado mal. Talvez estivesse realmente com apendicite agora, induzida pelos medicamentos. O corpo tem formas misteriosas de reagir. Finalmente, às 11h30, 4 horas depois de chegar, ouviu seu nome. Maria das Dores Silva, consultório 6, Dr. Sérgio Palmeira. Aquele nome, de novo, o assassino de Letícia. Camila respirou fundo, certificou-se de que a câmera estava gravando e entrou. Dr. Sérgio estava exatamente como todas as outras vezes, sentado, digitando, sem olhar para o paciente. Quando finalmente ergueu os olhos, não havia reconhecimento, apenas tédio. Então, qual é o problema hoje? Camila, mantendo o personagem de Maria, falou com voz fraca. Doutor, tô com uma dor terrível aqui na barriga, do lado direito. A enfermeira falou que pode ser apendicite. Tô com febre também, e muito enjoada. Dr. Sérgio suspirou. Deixa eu ver. Vem aqui, deita na maca. Camila deitou. Ele palpou a barriga rapidamente, mecanicamente. Quando pressionou o ponto de McBurney, onde o apêndice fica, Camila gritou. A dor era excruciante. Dói muito quando eu aperto? Muito, doutor. Muito mesmo. Ele soltou, fez mais algumas palpações superficiais. Voltou para o computador. Vou pedir um ultrassom e um hemograma. Pode ser apendicite, pode ser cólica renal, pode ser um monte de coisa. Vamos ver o que os exames mostram. Camila se sentou na maca com dificuldade. Doutor, mas se for apendicite, não é perigoso esperar? Não deveria fazer os exames rápido? Ele a olhou com impaciência mal disfarçada. Moça, eu sei o que estou fazendo. Vou pedir os exames com prioridade. Vai lá fora e aguarda ser chamada. Próximo. Camila pegou a requisição e saiu. Prioridade. A mesma palavra que tinham usado com Letícia. E Letícia esperou 8 horas por exames prioritários. Ela foi até o setor de imagem. Mais espera. O técnico olhou a requisição, olhou para ela. Ultrassom abdominal, urgente. Tá, mas vai ter que esperar um pouquinho. Tem 3 na sua frente. Uns 40 minutos, 1 hora no máximo. 1 hora se transformou em 3. Camila estava sentada no corredor do setor de imagem, segurando a barriga, quando viu algo que fez seu sangue ferver. Dr. Sérgio passou pelo corredor rindo alto, acompanhado da enfermeira-chefe Valdirene Costa. Os dois carregavam marmitas e garrafas de refrigerante. Iam almoçar. O médico que tinha acabado de atendê-la, que sabia que ela tinha suspeita de apendicite, estava indo almoçar tranquilamente. Não havia urgência para ele. Era só mais uma paciente, mais uma Maria, mais uma vida que não importava. Camila gravou tudo. Filmou ele rindo, despreocupado. Filmou o relógio na parede marcando 14 horas e 45. Filmou a própria expressão de dor. Este era o material que precisava. A prova viva da negligência. Finalmente, fizeram o ultrassom. Às 15h30, 8 horas depois de chegar à UPA. O resultado demorou mais 1 hora. Quando saiu, Camila leu. Ultrassom abdominal sem alterações significativas. Apêndice de dimensões normais, sem sinais de inflamação. Claro, porque ela não tinha apendicite de verdade. Tinha simulado. Mas os sintomas eram reais. A dor era real. E se fosse Letícia ali, com apendicite de verdade, teria esperado as mesmas 8 horas. E talvez morresse, como realmente morreu. Voltou ao consultório com o resultado. Dr. Sérgio mal olhou. Deu negativo para apendicite.
Deve ser gastrite ou alguma virose. Vou te dar uma receita de analgésico e protetor gástrico. Se piorar, volta aqui. Pode ir. Doutor, mas a dor continua muito forte. Então toma o remédio que eu estou receitando. Vai melhorar. Próxima. Camila saiu. Tinha tudo o que precisava. 8 horas de espera. Descaso. Diagnóstico superficial. Dispensa sem investigação adequada. Era exatamente assim que tratavam pacientes pobres. Era assim que Letícia foi tratada. E agora estava tudo gravado. Ela saiu da UPA às 17 horas, 10 horas depois de entrar. 10 horas de sofrimento desnecessário. Foi até uma farmácia próxima, entrou no banheiro e vomitou violentamente. Parte era efeito dos medicamentos que tomou. Parte era nojo puro. Nojo daquele sistema, naqueles médicos, daquela farsa chamada saúde pública. Lavou o rosto, olhou-se no espelho. Maria das Dores a encarou de volta, mas agora pela última vez, porque amanhã Maria morreria. E doutora Camila Santos ressuscitaria, com todas as evidências necessárias para detonar uma bomba nuclear no sistema de saúde brasileiro. Pegou o celular e enviou uma mensagem para seu advogado, para o Ministério Público, para 3 grandes veículos de imprensa. Amanhã, 10 horas da manhã, UPA Jardim Ângela. Compareçam. Vocês não vão querer perder isso. A guerra estava prestes a começar, e desta vez, os médicos seriam julgados. Os negligentes seriam expostos, e Letícia finalmente teria justiça. Camila olhou mais uma vez para o reflexo no espelho. Amanhã, maninha, amanhã eu acabo com eles. Promessa cumprida. O alarme tocou às 6 da manhã de uma sexta-feira que entraria para a história. Camila acordou com o corpo dolorido, resquícios dos medicamentos ainda no sistema, mas a mente cristalina. Hoje era o dia. Não tomou café da manhã. Apenas banho gelado para despertar completamente. Vestiu pela última vez as roupas de Maria das Dores, as tranças simples, as havaianas gastas, mas desta vez, por baixo da camiseta surrada, usava um microfone de lapela profissional, invisível a olho nu. Checou o celular. 3 respostas confirmando presença. Equipe da TV Globo, repórter investigativo da Folha de São Paulo, e a promotora de justiça doutora Helena Vargas, conhecida por processar casos de negligência médica. Todos estariam lá às 10 horas. Perfeito. Camila chegou à UPA às 8h30. Entrou como sempre, cabeça baixa, ombros curvos, invisível. Passou pela recepção, pegou senha para atendimento geral e sentou-se na sala de espera. Desta vez, não fingiria sintoma algum. Apenas esperaria, observaria, e quando o momento certo chegasse, explodiria aquele lugar. Às 9 horas, viu o Dr. Sérgio chegando para o plantão. Ele passou por ela sem olhar, como sempre. Foi direto para o consultório. 15 minutos depois, começou a atender. Camila observou o padrão. Cada consulta durava entre 2 e 4 minutos. Perguntas superficiais, exames pedidos sem critério, receitas impressas em série. Uma linha de produção de atendimento. Gado humano sendo processado. Às 9h45, Camila viu pelos vidros da entrada as vans de TV estacionando discretamente a uma quadra de distância. A equipe da Globo. Logo depois, um sedã cinza. A promotora. Tudo estava se alinhando. Ela enviou uma mensagem codificada. Estou aqui. Aguardem meu sinal. 10 horas. Camila levantou da cadeira e caminhou até o balcão da recepção. Desta vez, não falou baixo. Falou alto. Alto o suficiente para todos na sala de espera ouvirem. Eu preciso falar com o Dr. Sérgio Palmeira. Agora. A recepcionista olhou para ela com irritação.
A senhora tem consulta marcada? Pegou senha? Eu não preciso de senha. Preciso que o Dr. Sérgio saia desse consultório e venha aqui. Imediatamente. Moça, não é assim que funciona. Se quiser atendimento, pega a senha e espera a sua vez. Camila respirou fundo. O momento tinha chegado. Ela tirou do bolso um envelope pardo grande. Jogou em cima do balcão com força. O barulho ecoou pela recepção. Então liga para ele e diz que a irmã da Letícia Santos quer falar com ele. A menina que morreu aqui há 4 meses porque ele decidiu que a vida dela não valia nada. Diz que eu tenho provas de tudo. E se ele não vier aqui em 2 minutos, eu vou direto para a TV que está lá fora esperando. O silêncio que caiu sobre a sala de espera foi absoluto. Todas as cabeças se viraram. A recepcionista empalideceu. Letícia Santos? Mas você é a Maria das... Camila arrancou a peruca de tranças num movimento brusco. Seu cabelo Black Power, preso por grampos, caiu livre. Ela endireitou a postura. A transformação foi instantânea e chocante. Maria das Dores morreu. Doutora Camila Santos nasceu. Meu nome é Doutora Camila Santos. Sou cirurgiã do Hospital Israelita e passei as últimas 6 semanas me infiltrando nesta UPA disfarçada de paciente pobre para documentar a negligência sistemática que mata pessoas todos os dias. A mesma negligência que matou minha irmã. E agora, todo mundo vai saber. A sala explodiu em murmúrios. Pacientes levantando. Alguém começou a gravar com o celular. A recepcionista apertou um botão de emergência debaixo do balcão. Em segundos, a enfermeira-chefe, Valdirene Costa, surgiu apressada do corredor. O que está acontecendo aqui? Quem é você e o que pensa que está fazendo? Camila a olhou nos olhos. Você não me reconhece, Valdirene? Sou a Maria das Dores, a paciente que você tratou com desdém 6 vezes nas últimas semanas. Ou melhor, sou a irmã da Letícia Santos, a menina que você e o Dr. Sérgio deixaram morrer neste esgoto disfarçado de unidade de saúde. Valdirene deu um passo atrás, o rosto perdendo a cor. Você não pode estar aqui fazendo acusações. Vou chamar a segurança. Chama. Chama a segurança, chama a diretora, chama quem você quiser. Porque em 5 minutos a imprensa vai estar aqui dentro e vocês todos vão ter que explicar isso aqui. Camila jogou fotos em cima do balcão, imagens de prontuários adulterados, prints de conversas entre médicos fazendo piadas racistas, fotos de pacientes abandonados em corredores. E a mais devastadora, uma foto de Letícia morta na gaveta do necrotério, ao lado do laudo de óbito assinado pelo Dr. Sérgio. Foi nesse momento que ele apareceu. Doutor. Sérgio Palmeira saiu do consultório com cara de poucos amigos, pronto para mandar aquela mulher histérica embora. Mas quando viu Camila, quando realmente olhou para ela, algo em seu rosto mudou. Reconhecimento. E depois, pânico. Você é a irmã da... Ele gaguejou. Da Letícia. Isso mesmo, a menina de 22 anos que você deixou agonizar por 11 horas com apendicite. A estudante de medicina que implorou por ajuda enquanto você estava no refeitório comendo e rindo. Lembra dela agora, Dr. Sérgio? Olha, Foi um erro médico. Essas coisas acontecem. Não foi intencional. Erro médico? Camila deu um passo em direção a ele, a voz subindo. Erro é quando você faz tudo certo e mesmo assim algo dá errado. Negligência é quando você nem tenta. E foi isso que você fez. Você a viu, leu os exames dela, sabia que era apendicite e decidiu que ela podia esperar, que a vida dela não valia a mesma urgência que você daria para um paciente branco de classe média. Isso não é verdade. Eu trato todo mundo igual. Mentira! A voz veio de uma das pacientes sentadas. Uma mulher negra de uns 40 anos levantou.
Eu estava aqui no dia que aquela menina morreu. Eu vi vocês rindo no corredor enquanto ela gritava de dor. Eu vi. Outros pacientes começaram a falar, vozes se sobrepondo. Meu filho morreu aqui também, pneumonia. Esperou 6 horas. Minha mãe teve infarto. Disseram que era ansiedade. Mandaram ela para casa. Morreu na mesma noite. Eu estou aqui há 3 meses tentando encaminhamento para oncologista. Tenho câncer. Eles não ligam. A sala estava virando um tribunal popular. Dr. Sérgio olhou ao redor, cercado por vozes acusadoras. Valdirene tentou acalmar a situação. Gente, por favor, vamos manter a calma. Isso é uma unidade de saúde. Não podemos ter esse tipo de confusão. Confusão? Camila riu. Um som sem humor. A confusão é vocês matarem gente todo dia e ninguém fazer nada. A confusão é racismo institucional disfarçado de protocolo médico. Mas isso acaba hoje. Ela pegou o celular e fez um sinal para a janela. Em segundos, as portas da UPA se abriram. Entraram 2 cinegrafistas com câmeras profissionais, uma repórter com microfone e a doutora Helena Vargas, promotora de justiça, acompanhada de 2 oficiais. Dr. Sérgio tentou fugir. Literalmente virou as costas e tentou voltar para o consultório, mas Camila o chamou de volta. Não vai fugir dessa vez, doutor. Hoje você vai responder. A promotora se aproximou, mostrando a identificação. Dr. Sérgio Palmeira? Sou a doutora Helena Vargas, promotora do Ministério Público. O senhor está sendo notificado de uma investigação por negligência médica, homicídio culposo e possível falsificação de documentos. Tem direito a um advogado. A câmera da TV captava tudo. A repórter já estava ao vivo. Estamos aqui na UPA Jardim Ângela, onde uma médica se disfarçou de paciente pobre por 6 semanas para expor negligência sistemática. As imagens são chocantes. Camila virou-se para a câmera. Meu nome é doutora. Camila Santos. Sou cirurgiã. E minha irmã mais nova, Letícia Santos, estudante de medicina de 22 anos, morreu aqui, porque este sistema decidiu que a vida dela não importava. Passei 6 semanas infiltrada, disfarçada de Maria das Dores, uma empregada doméstica. E vivi na pele o que significa ser invisível no sistema de saúde brasileiro. Ela abriu o envelope e espalhou fotos e documentos no chão. A câmera focou. Imagens devastadoras. Pacientes em corredores. Prontuários falsificados. A sequência cronológica da morte de Letícia. Tenho horas de gravação. Depoimentos. Provas irrefutáveis. E vim aqui hoje não apenas pela minha irmã, mas por todas as Letícias que morrem silenciosamente porque são pobres, porque são negras, porque o sistema diz que suas vidas valem menos. Dr. Sérgio estava pálido. Isso é ilegal. Você me gravou sem consentimento. Invadiu privacidade. A promotora o cortou. As gravações foram feitas em espaço público, numa unidade de saúde pública, durante atendimento ao público. São perfeitamente legais como prova. E devo informar que já temos mandados de busca e apreensão para todos os prontuários dos últimos 5 anos desta UPA. Foi nesse momento que a diretora administrativa Helena Figueiredo apareceu, finalmente. Uma mulher de terno cinza, cara de quem estava acostumada a abafar escândalos. Mas desta vez, com câmeras de TV ao vivo, não havia como abafar. Doutora Santos, temos que conversar. Tenho certeza que podemos resolver isso de forma civilizada. Civilizada? Camila encarou. Minha irmã morreu gritando de dor. Onde estava sua civilidade? Quantas outras morreram? Quantas vidas poderiam ter sido salvas se vocês fizessem o trabalho que juraram fazer? A diretora tentou outra abordagem. Entendo sua dor. Realmente entendo. Vamos abrir uma investigação interna.
Vamos revisar todos os protocolos. Tarde demais. A investigação já está nas mãos do Ministério Público. E o Brasil inteiro está vendo isso agora. Acabou o tempo de investigações internas que terminam em nada. Acabou o tempo de abafar. Agora é justiça de verdade. Pacientes começaram a aplaudir. Lentamente no início, depois com força. O som ecoou pela UPA. Era libertador, catártico. Anos de humilhação sendo transformados em revolta coletiva. A repórter se aproximou de Camila com o microfone. Doutora Santos, a senhora colocou a própria vida em risco nessa infiltração. Chegou a simular sintomas graves. Por quê? Camila olhou diretamente para a câmera. Porque precisava sentir o que Letícia sentiu. Precisava entender como é ser tratada como lixo. Como é gritar por ajuda e ser ignorada. E descobri que não foi só com ela. É sistemático, é diário. É assassinato institucional disfarçado de falta de recursos. A entrevista continuou ao vivo por mais 20 minutos. Camila mostrou evidências, contou casos, nomeou nomes. E o Brasil parou para assistir. Redes sociais explodiram. Hashtag Justiça para Letícia virou trending topic em minutos. Políticos começaram a se pronunciar. O secretário de Saúde deu entrevista falando em reformas urgentes. Mas, para Camila, nada disso importava tanto quanto o momento final. Quando a promotora colocou algemas no Dr. Sérgio Palmeira e na enfermeira Valdirene Costa, levando-os sob custódia para a investigação criminal. Quando a diretora Helena Figueiredo foi afastada do cargo imediatamente. Quando a UPA foi interditada para auditoria completa. Justiça. Finalmente. Não completa. Nunca seria completa porque Letícia não voltaria. Mas era um começo. Camila saiu da UPA naquele dia como outra pessoa. Não era mais a médica de sucesso vivendo em bolha de privilégio. Não era mais a irmã impotente chorando no velório. Era uma guerreira, uma denunciante, uma voz para os sem voz. E a guerra estava apenas começando. Se essa história te tocou, deixa seu like e se inscreve no canal para acompanhar o desfecho nos próximos capítulos. A notícia explodiu com a força de uma bomba nuclear. Em menos de 2 horas, o vídeo da doutora Camila Santos, desmascarando a UPA Jardim Ângela, estava em todos os portais de notícia do Brasil. Globo, Record, SBT, todos interromperam a programação normal para mostrar as imagens. A hashtag Justiça para Letícia alcançou 1 milhão de menções antes do meio-dia. O WhatsApp travou de tanto que as pessoas compartilhavam o vídeo. E não foram apenas as imagens da revelação. Camila tinha preparado tudo. Seu advogado já tinha um site no ar com todas as evidências. Vídeos das 6 semanas de infiltração, áudios de médicos fazendo piadas racistas, fotos de prontuários adulterados, depoimentos em vídeo de 23 famílias que perderam parentes por negligência naquela mesma UPA. Era um dossiê completo, organizado, irrefutável, devastador. A Ordem dos Advogados do Brasil emitiu nota de apoio. O Conselho Regional de Medicina convocou sessão extraordinária. O Ministério Público Federal anunciou força-tarefa para investigar não apenas aquela UPA, mas todo o sistema de saúde da região. Deputados federais entraram com projeto de lei para criar protocolos obrigatórios contra a discriminação racial em unidades de saúde. Mas a reação não foi só institucional, foi popular, explosiva. Na tarde daquele mesmo dia, mais de 1.000 pessoas se reuniram em frente à UPA interditada. Não era protesto organizado, era espontâneo. Gente do bairro, parentes de vítimas,
ativistas de movimentos negros, estudantes de medicina. Levavam faixas. Racismo mata de jaleco branco. Letícia Santos, presente. Nenhuma vida a menos. Camila estava no meio da multidão quando isso aconteceu. Tinha ido até lá para prestar mais depoimentos para a polícia. Mas quando viu as pessoas, quando ouviu os gritos, foi cercada. Queriam abraçá-la, agradecê-la, chorar em seu ombro. Uma senhora idosa, Dona Conceição, a diabética que estava ficando cega por falta de tratamento, a segurou pelas mãos. Obrigada, minha filha. Obrigada por ter coragem. Meu neto morreu aqui também. Tinha 8 anos. Meningite. Disseram que era só dor de cabeça. Agora sei que não fui só eu. Não foi culpa minha. Camila abraçou a mulher e chorou. Chorou por todas as histórias que ouviu, por todas as vidas perdidas, por Letícia, por ela mesma. Foram lágrimas de dor, mas também de alívio. Finalmente estava acontecendo. A verdade estava vindo à tona. A reação do establishment médico foi mista. Alguns médicos, especialmente os mais jovens e idealistas, saíram em defesa de Camila nas redes sociais. Aplaudiram sua coragem. Reconheceram que o racismo no sistema de saúde era real e sistêmico. Mas outros, especialmente os mais velhos e corporativistas, a atacaram ferozmente. O presidente do Sindicato dos Médicos deu entrevista chamando Camila de oportunista. Disse que ela tinha manchado a honra da classe médica, que suas acusações eram generalizações injustas, que havia quebrado o código de ética ao se infiltrar e gravar sem consentimento. Tentou transformar Camila em vilã. Não funcionou. A opinião pública estava esmagadoramente ao lado dela, porque todo mundo conhecia alguém que tinha sofrido em fila de hospital público. Todo mundo tinha história de negligência para contar. Camila tinha tocado numa ferida nacional, num trauma coletivo, e as pessoas estavam famintas por justiça. No terceiro dia após a revelação, o ministro da Saúde se viu obrigado a agir. Convocou a entrevista coletiva nacional para anunciar medidas. Criação de ouvidoria independente para denúncias de discriminação racial em saúde. Protocolos obrigatórios de classificação de risco revisados por comissão multirracial. Câmeras de segurança obrigatórias em todas as UPAs. Treinamento obrigatório sobre viés racial para todos os profissionais de saúde. Eram medidas cosméticas? Talvez. Mas eram medidas. Era um reconhecimento oficial de que o problema existia. Era mais do que qualquer outra vítima tinha conseguido antes. Enquanto isso, as investigações criminais avançavam rapidamente. O Ministério Público conseguiu quebrar o sigilo das contas bancárias do Dr. Sérgio Palmeira. Descobriram que ele ganhava por produtividade. Quanto mais pacientes atendesse por hora, mais recebia. Era literalmente pago para atender rápido e superficialmente. O incentivo financeiro estava estruturalmente alinhado com a negligência. Encontraram também esquema de desvio de medicamentos. Remédios caros que deveriam ser usados em pacientes da UPA estavam sendo vendidos para farmácias privadas. A enfermeira-chefe Valdirene Costa era a operadora. A diretora Helena Figueiredo recebia propina para fazer vista grossa. Não era apenas negligência, era corrupção. Era crime organizado dentro do sistema de saúde público. E Letícia tinha sido só uma vítima colateral de um esquema muito maior e mais podre. Quando essas informações vazaram para a imprensa, a revolta pública atingiu níveis sem precedentes. Manifestações pipocaram em 15 capitais brasileiras. Não eram apenas sobre aquela UPA, eram sobre o sistema inteiro, sobre anos de descaso, sobre racismo estrutural, sobre vidas negras não importando. Camila foi convidada para falar no Congresso Nacional.
Deu depoimento numa sessão transmitida ao vivo. Senadores e deputados a ouviram em silêncio enquanto ela contava a história de Letícia, enquanto mostrava as evidências, enquanto exigia justiça não apenas para sua irmã, mas para todas as vítimas invisíveis do sistema. Ao final de seu depoimento, recebeu standing ovation. Até políticos que normalmente votavam contra a saúde pública se levantaram. Era impossível assistir aquilo e não se emocionar. Era impossível negar a verdade que ela apresentava. Mas nem tudo foi aplausos. Camila também recebeu ameaças. Muitas. Ligações anônimas no meio da noite. Mensagens no WhatsApp de números desconhecidos. Você vai pagar por isso. Você destruiu vidas. Deveria ter ficado quieta. Vamos calar você. Precisou contratar segurança particular. Deixou de andar sozinha. Mudou de apartamento temporariamente. O preço da verdade era alto, mas ela estava disposta a pagar, porque já tinha perdido o que mais amava. Não tinha mais nada a perder. Um mês após a revelação, os primeiros resultados judiciais começaram a sair. Dr. Sérgio Palmeira foi formalmente acusado de homicídio culposo qualificado pela negligência com Letícia, além de corrupção e falsificação de documentos. Valdirene Costa, mesmas acusações. Helena Figueiredo, crime de peculato e organização criminosa. O Conselho Regional de Medicina cassou a licença do Dr. Sérgio preventivamente. Ele nunca mais poderia exercer medicina, pelo menos até o julgamento final. Era uma vitória, pequena, mas concreta. Um assassino de jaleco branco estava fora de circulação. Mas, para Camila, a vitória mais significativa veio de outro lugar. Veio das cartas. Centenas delas, milhares. Pessoas escrevendo para agradecer, para contar suas próprias histórias, para dizer que se sentiam vistas pela primeira vez. Uma carta em particular a fez chorar. Era de uma jovem estudante de medicina negra de 18 anos, primeira da família a entrar numa universidade. Ela escrevia: Doutora Camila, eu ia desistir. Achava que não tinha lugar para gente como eu na medicina, que sempre seria tratada como inferior. Mas você me mostrou que a gente pode mudar o sistema por dentro, que nossa presença importa, que podemos ser a mudança. Vou me formar, vou ser médica e vou honrar a memória da Letícia tratando cada paciente com a dignidade que negaram a ela. Obrigada por lutar. Obrigada por não calar. Camila guardou essa carta junto com a foto de Letícia, porque no final era isso que importava. Não era apenas punir os culpados. Era inspirar a próxima geração a fazer diferente, a ser melhor, a construir um sistema onde nenhuma Letícia precisasse morrer por negligência racista. A guerra estava longe de terminar. O julgamento criminal levaria anos. As reformas estruturais enfrentariam resistência. Haveria retrocessos, haveria frustrações. Mas o Brasil tinha acordado, tinha visto a verdade. E não dá para voltar a dormir depois que você acorda. Camila Santos tinha entrado numa UPA como Maria das Dores. Tinha se tornado invisível para expor o invisível. E no processo, tinha se tornado a voz de milhões. Não era o final que ela queria. Preferiria 1000 vezes ter Letícia de volta. Mas já que isso era impossível, faria o possível. Garantir que a morte dela não fosse em vão. Compartilhe esse vídeo para que mais gente saiba dessa história real de coragem e luta por justiça. 1 ano e 2 meses depois da revelação, Camila estava de pé numa sala pequena nos fundos do Tribunal de Justiça de São Paulo. Do lado de fora, a sala de audiências estava lotada. Jornalistas, ativistas, familiares de vítimas, todos esperando o veredito final do julgamento criminal de Dr. Sérgio Palmeira, Valdirene Costa e Helena Figueiredo. O julgamento tinha durado 3 semanas. Foram depoimentos devastadores.
Perícias técnicas que confirmaram cada acusação. O advogado de defesa tentou todas as estratégias. Alegou que foi erro médico, não crime, que as condições da UPA eram impossíveis, que meus clientes eram vítimas do sistema também. Mas as provas eram sólidas demais. Os vídeos de Camila, irrefutáveis demais. Agora, o júri deliberava. 7 pessoas comuns decidindo se médicos podiam ser responsabilizados por deixar pacientes morrerem. Camila não estava nervosa, estava exausta. O processo tinha sido brutal. Reviver a morte de Letícia todos os dias durante 3 semanas, ver as fotos dela projetadas na tela, ouvir peritos descrevendo tecnicamente como ela morreu, sepse, choque séptico, parada cardíaca. A promotora doutora Helena Vargas entrou na sala de espera. Seu rosto estava sério, mas confiante. Eles vão condenar, tenho certeza. O júri estava visivelmente emocionado durante seu depoimento, e as provas são inequívocas. Camila acenou, não conseguia falar. Sentia um peso enorme no peito, porque sabia que mesmo uma condenação não traria Letícia de volta. Justiça legal era importante, mas não preenchia o vazio, não curava a dor. 45 minutos depois, a campainha tocou. Júri tinha chegado a um veredito. Todos voltaram para a sala de audiências. O silêncio era absoluto. Você podia ouvir respirações. O juiz perguntou ao porta-voz do júri: Senhoras e senhores jurados, chegaram a um veredito? Chegamos, Excelência. Quanto ao réu Sérgio Palmeira, acusado de homicídio culposo qualificado, corrupção e falsificação de documentos, qual o veredito? Culpado em todas as acusações. Um suspiro coletivo atravessou a sala. Alguém começou a chorar baixinho. O juiz continuou. Quanto à ré Valdirene Costa, culpada em todas as acusações. Quanto à ré Helena Figueiredo, culpada em todas as acusações. A sala explodiu. Aplausos, gritos de justiça foi feita, abraços entre desconhecidos. Camila ficou parada, lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto. A mãe dela, Dona Rosa, que tinha envelhecido 10 anos no último ano e meio, a abraçou com força. Minha filha, conseguiu justiça para sua irmã. O juiz bateu o martelo pedindo ordem. Passou então a sentença. Doutor Sérgio Palmeira, 16 anos de reclusão em regime fechado. Valdirene Costa, 12 anos. Helena Figueiredo, 14 anos. Além disso, foram condenados a pagar indenização de R$2 milhões para a família de Letícia e outras 23 famílias de vítimas identificadas. Eram penas duras, raras em casos de negligência médica. Geralmente médicos pegavam penas brandas, cumpridas em regime aberto, se é que eram condenados. Mas este caso era diferente. As provas eram diferentes, a comoção pública era diferente. E o júri decidiu enviar uma mensagem: racismo mata, negligência mata. E há consequências. Camila deu entrevista na saída do tribunal. Câmeras de TV do Brasil inteiro apontadas para ela. Como se sente com o veredito, doutora Camila? Ela respirou fundo. Sinto alívio. Sinto que a memória da Letícia foi honrada. Mas também sinto tristeza porque nenhuma sentença traz ela de volta. O que me conforta não é a prisão deles, mas saber que talvez, só talvez, outras Letícias não morram mais. Porque o sistema está sendo exposto. Mudanças estão acontecendo. E realmente estavam. Nos 15 meses desde a revelação, 57 UPAs em São Paulo tinham sido auditadas. 23 médicos e enfermeiros foram afastados por negligência. Protocolos foram revisados. Câmeras instaladas. Ouvidorias criadas. A Lei Letícia Santos tinha sido aprovada no Congresso. Tornava crime hediondo a negligência médica com motivação racial comprovada. Penas de 8 a 20 anos, sem possibilidade de fiança.
Era legislação revolucionária, inspirada em casos similares nos Estados Unidos, mas adaptada à realidade brasileira. Universidades de medicina começaram a incluir discussões obrigatórias sobre racismo estrutural na saúde em seus currículos. O tema, que antes era tabu, virou matéria de prova. Estudantes que antes nunca tinham pensado sobre isso eram forçados a confrontar seus vieses. Camila tinha recebido ofertas de emprego em hospitais particulares, querendo mostrar compromisso com justiça social. Recusou todas. Em vez disso, fundou uma ONG, Instituto Letícia Santos, dedicado a monitorar denúncias de discriminação racial no sistema de saúde e oferecer assistência jurídica gratuita para vítimas. A ONG tinha equipe de 20 advogados, 15 médicos voluntários e uma rede de observadores em 130 UPAs pelo Brasil. Quando alguém denunciava discriminação, eles investigavam, documentavam, processavam se necessário. Em um ano, tinham aberto 83 processos, ganhado 61. Mas Camila sabia que o trabalho nunca terminaria, porque racismo estrutural não se combate com uma sentença, uma lei, uma ONG. É trabalho geracional, é mudança cultural, é transformar mentalidades enraizadas há séculos. Ainda havia médicos que olhavam para pacientes negros e viam preguiça em vez de dor. Ainda havia enfermeiras que assumiam que mulheres negras aguentavam mais sofrimento. Ainda havia um sistema que valorizava vidas desigualmente. Mas agora, pelo menos, havia resistência. Havia vozes se levantando. Havia consequências. 3 meses após o julgamento, Camila estava no cemitério. Era aniversário de Letícia. Ela teria feito 24 anos. Estaria no último ano de medicina, quase se formando. Talvez fizesse residência em pediatria, era o que sonhava. Camila se ajoelhou em frente à lápide. Trazia flores amarelas, as favoritas de Letícia. E trazia também uma cópia emoldurada da Lei Letícia Santos, assinada pelo presidente. Encostou o quadro na lápide. Oi, maninha. Trouxe isso para você. Conseguimos. Seu nome agora é lei. Vai proteger outras meninas. Vai fazer diferença. Sei que você está orgulhosa. Ficou ali por 1 hora, conversando. Contando sobre o trabalho da ONG, sobre as vidas salvas porque agora havia protocolos melhores. Sobre a estudante de medicina que tinha escrito dizendo que Letícia era sua inspiração. E pediu desculpas. Desculpa por não ter estado lá naquela noite. Desculpa por você ter morrido sozinha. Desculpa porque por mais que a gente mude o sistema,